Tantas vezes nós cantamos, meus irmãos, Senhor, Tu és Rei sobre a minha vida. Tantas vezes na igreja nós dizemos, Senhor, governa a minha vida, governa as minhas atitudes, governa as minhas palavras. Eu me entrego completamente ao Senhor, totalmente ao Senhor. Tantas vezes oramos essas palavras nos momentos de reunião, nos momentos em que estamos na igreja. Mas Deus não deseja ser Rei da nossa vida apenas nesses momentos. Deus não deseja ser Rei da nossa vida apenas nesses momentos de culto, de celebração, em que estamos juntos, não. Deus deseja ser Rei sobre a nossa vida em todos os momentos da nossa história. Deus deseja ser Rei na nossa vida não apenas quando estamos na igreja, mas também quando nós estamos dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, quando estamos no trabalho, quando estamos na escola, ali também Deus deseja ser Rei sobre a nossa vida. E de fato há um preço que precisa ser pago por nós. Jesus já pagou o preço por nossas vidas na cruz do Calvário. Mas o mesmo Jesus que pagou o preço por nossas vidas na cruz do Calvário disse, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um preço que precisa ser pago por nós. E esse preço é a negação da nossa própria vontade, a fim de que a vontade de Deus seja soberana em nossas vidas. E assim a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, não apenas na igreja, mas quando estamos no trabalho, e aí somos tentados a furtar algum objeto da nossa empresa, ali naquele lugar. Deus precisa ser Rei da nossa vida, e não venha ser feita a nossa vontade, para que não venha ser feito o nosso querer, mas venha ser feita a vontade de Deus, e digamos, não, eu não vou furtar esse objeto da empresa. Quando você está ali na sua casa, e de repente vem uma ira no seu coração por algo que o seu cônjuge fez, e então você diz, Senhor, reina na minha vida, para que não seja feita a minha vontade, para que a ira não me domine, para que eu não venha brigar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu cônjuge, com os meus filhos, mas que eu venha tratá-los com mansidão, eu venha tratá-los com paz, eu venho tratá-los com sabedoria. Senhor, reina na minha vida, na minha casa, ali na escola, e em tantos lugares. Existe um preço a ser pago. Jesus nos chamou para que nós neguemos a nós mesmos, para que nós neguemos a nossa vontade que tantas vezes nos impulsiona a retribuir o mal com o mal. Quando você está andando de carro e alguém fecha você no trânsito, tantas vezes o que nasce dentro do nosso coração é uma revolta, é uma ira, uma vontade de xingar. Mas o Senhor diz, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, deixe-me reinar na sua vida quando você está dirigindo o seu carro. Existe um preço a ser pago, e esse preço significa que devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz do Senhor. Não apenas nos momentos de culto, quando levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, reina sobre a minha vida, Senhor, reina sobre a minha história, Senhor, reina na nossa família. E tantas vezes saímos desses locais de reunião e continuamos a viver como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, não é bom que seja assim. O Senhor deseja reinar sobre a nossa vida como um todo, em todos os momentos. Isso significa que eu e você precisamos tomar a nossa cruz. Eu e você precisamos negarmos-nos a nós mesmos. Eu e você precisamos deixar de lado a nossa vontade. Precisamos deixar de lado os nossos projetos pessoais. Precisamos deixar de lado os nossos próprios planos, a fim de que a vontade de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus sejam realidade e se concretizem na nossa vida. Isso significa negarmos-nos a nós mesmos e tomar a cruz. De nada adianta, meus irmãos, estarmos reunidos no domingo, ou na segunda, ou na terça, ou no sábado, nas nossas igrejas, e nos outros dias da semana vivermos como se Jesus não fosse soberano sobre as nossas vidas, e nos outros dias vivermos como se o Senhor Jesus estivesse longe de nós, e nos outros dias vivemos de qualquer maneira, como se Deus não mais governasse sobre nós. De nada adianta estarmos na igreja levantando as nossas mãos, cantando cânticos, pulando e celebrando. De nada adianta se nos outros momentos da nossa vida não fazemos diferença no meio onde nós vivemos. Se nos outros momentos da nossa vida nós nos dividimos do nosso irmão, nós nos separamos dos nossos irmãos, nós falamos mal uns dos outros.
De nada adianta na igreja dizermos: Senhor, reina na nossa vida, se no dia a dia as nossas palavras não são palavras temperadas com sal, não são palavras que edificam, não são palavras que abençoam. De nada adianta dizermos nos momentos de culto: Deus, Tu és o meu Rei, se na nossa vida diária nós não fazemos com que o Senhor Jesus reine na nossa vida e conduza as nossas ações e as nossas palavras. Se na nossa vida diária nós não nos amamos uns aos outros, se na nossa vida no dia a dia nós não nos abençoamos uns aos outros, se no dia a dia da nossa vida nós não nos abraçamos uns aos outros, reconhecendo que somos filhos do mesmo Pai, remidos pelo sangue de Jesus, de nada adianta estarmos na igreja dizendo: Senhor, Tu és o meu Rei, se na nossa vida diária nós não andamos como Jesus andou, nós não vivemos como Jesus viveu, nós não nos negamos a nós mesmos, assim como Jesus negou a sua própria vontade no Getsemane e disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ali no Getsemane, Jesus negou a sua própria vontade, quando Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, está difícil. Pai, está pesado. Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas naquele mesmo momento Jesus orou: contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Precisamos andar como Jesus andou. E naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de tanta pressão, naqueles momentos de duras tentações e provações, quando nós somos tentados a fazer a nossa vontade crescer dentro de nós e dirigir as nossas atitudes, nesses momentos nós precisamos negar a nossa própria vontade, negar a vontade do nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, andando como Ele andou, colocando os pés onde Jesus colocou os pés dele. Assim, ali mesmo, no seu trabalho, quando as pessoas vêm e vão, e você permanece acomodado, imaginando que não precisa compartilhar com elas o Evangelho da salvação. Ali quando a sua vontade diz: fique quietinho, não fale nada, não se preocupe. Ali quando a sua vontade diz para você ficar aquietado, conformado com a situação, você precisa negar essa sua vontade e se levantar como arauto do Senhor no lugar do seu trabalho e proclamar o Evangelho que pode salvar a vida daquela pessoa, dizendo: sim, Senhor, não a minha vontade, não o meu comodismo, não o meu conformismo, mas a Tua vontade seja feita. E a Tua vontade me diz que eu devo ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou cumprir o Teu propósito, eu vou cumprir o Teu chamamento, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Carregar a cruz significa que ali, naquele madeiro, Jesus deixou a vontade dele quando Ele se entregou por nós. E ali na cruz, do dia a dia, nós devemos crucificar a nossa vontade, a fim de que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Ainda existe uma cruz, meu irmão, ainda existe uma cruz para nós carregarmos, ainda existe. Há milhares de pessoas hoje mesmo entregando as suas vidas por causa do Senhor no campo missionário. Pessoas que disseram não para a própria vontade, pessoas que disseram sim para o Senhor e que por isso foram, deixaram pai, deixaram mãe, deixaram família, deixaram cidade, deixaram país e foram para aqueles lugares onde as pessoas jamais sequer ouviram o Evangelho. Essas pessoas negaram a própria vontade em cumprimento da vontade do Senhor. E são tantos os que têm morrido e que são desconhecidos de mim e de você. Nós não sabemos os nomes dessas pessoas, mas essas pessoas, ainda que não sejam conhecidas de nós aqui, elas são muito bem conhecidas nas regiões celestiais, porque elas têm feito dia após dia a vontade de Deus, porque elas têm dia após dia negado a própria vontade que diz: fique em casa, confortável, tranquilo. Elas têm negado essa vontade e têm ido para os campos, porque têm percebido que os campos estão brancos. E são tantos outros que nas nossas cidades têm negado a própria vontade, a vontade que os chama para se envaidecer, para pensar somente em si mesmos, para viverem cheios de egoísmo. Eles têm negado essa vontade para fazerem a vontade do Senhor, e têm ido e têm derramado amor na vida de tantas pessoas. Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, não basta dizer em um momento ou outro: tu és rei.
Não basta dizer em algum momento de culto, governa a minha vida. Não basta dizer num momento como esse, Senhor, eu sou teu. Não. Jesus disse, se alguém quiser me acompanhar, esse alguém deve negar-se a si mesmo dia após dia. Esse alguém deve suprimir a própria vontade, para que a vontade soberana do Pai se realize na sua própria vida. Esse deve dizer não para si mesmo, e sim para a vontade do soberano Deus. Dia após dia, instante após instante, andando como Jesus andou, deve tomar a cruz. Existe uma cruz, ainda existe uma cruz. Quando Jesus trouxe essas palavras, Ele estava compartilhando com os discípulos o momento da crucificação. Ele estava compartilhando com os discípulos a sua ida ao Calvário, quando ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria humilhado, ele sofreria tanto. E então Pedro naquele momento disse, Senhor, não fale isso, e o Senhor vai sofrer. Jesus se volta para Pedro e diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. E Jesus prosseguiu dizendo, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um caminho, sim, para mim e para você, onde há dor, onde há perda, onde há sofrimento, onde há entrega, onde há renúncia. O mundo não entende, a sociedade não entende, porque Jesus disse que os homens não entendem isso. Mas é a palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Tome a sua cruz. Você vai compartilhar desse sofrimento quando a sua vontade é renunciada, quando o seu querer é deixado de lado, quando os seus planos são colocados à margem para que os planos de Deus se realizem na sua vida. Dói. Mas depois desse caminho, há exaltação, há glorificação. Dia após dia, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua